Na nossa escola dominical de hoje, nós vamos estudar as virtudes recomendadas pelo apóstolo Paulo no texto aos Romanos, capítulo 12, versos de 9 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que vos perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: A mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A palavra do Senhor, no texto de Romanos, que nós lemos, é a continuidade do texto em que o apóstolo Paulo nos chama a não nos conformar com este século, mas transformarmos pela renovação da nossa mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo segue primeiro fazendo algumas recomendações sobre as virtudes que nós devemos ter a partir do nosso novo nascimento em Cristo Jesus para com a nossa nova família, a família da fé. Na sequência, ele então descreve algumas outras virtudes que nós devemos desenvolver e promover, primeiro entre os cristãos e depois entre os não cristãos. E é sobre isso, então, que nós vamos conversar um pouquinho nesse estudo da nossa escola dominical. As primeiras recomendações, que se encontram nos versículos 9 até 16, são recomendações de um novo padrão de pensamento e de comportamento que o cristão, a cristã, deve ter para com os demais cristãos e cristãs. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, no versículo 9, recomenda: o amor seja sem hipocrisia. Hipocrisia vem da palavra grega hipócrites, que significa o ator, designa o ator que atua no drama clássico grego. Esse ator é aquele que usa uma máscara e que quando ele entra em cena, ele se transforma num novo personagem. Esse pode ser um maior carrasco da história da humanidade que debaixo da sua máscara aparenta ser o mais doce dos seres humanos. O apóstolo Paulo orienta que o nosso amor não pode ser como o amor do ator, não pode ser com hipocrisia, não pode ser o amor fingido, o amor de aparência. Sabe aquele do tapinha nas costas? Aquele do sorriso amarelo? Não, o nosso amor não pode ser assim. O nosso amor precisa ser sem fingimento. Ele precisa ser um amor que expresse uma autêntica boa vontade de estar com o próximo, de amar o próximo, de cuidar do próximo. Tem que ser com sinceridade. No versículo 10, ele diz: quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Aqui vai uma recomendação muito interessante. Por quê?
É preciso reconhecer que o outro também tem habilidades, o outro também é importante, o outro também tem dons, o outro também tem conhecimento, não somente eu. John Wesley dizia o seguinte: se você realmente faz isso, se você naturalmente dá honra ao outro mais do que a você, você leva em conta que o outro também tem coisas boas e que você também tem coisas ruins. Então é importante que a gente faça uma autoavaliação sincera, sabe? Que reconheça que eu não sou perfeita e que o outro, o próximo, também não é perfeito, mas que assim como eu tenho boas qualidades, o outro também tem boas qualidades. Assim como eu erro, o outro também erra. E assim a gente consegue conviver de forma mais harmoniosa. O versículo 11 diz que o cristão não deve ser preguiçoso. Lembra-se do texto de Provérbios? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Nós devemos aprender a ser zelosos e fervorosos na obra do Senhor. A gente não pode ter preguiça para trabalhar para Deus, não é verdade? Afinal de contas, se a gente esperar ter o tempo, quem é que vai fazer a obra do Senhor? Quem faz a obra do Senhor não é quem tem tempo sobrando, mas é quem tem a obra do Senhor como prioridade na sua vida. Por isso, nós devemos ter zelo e fervor na obra do Senhor. O versículo 12 diz o seguinte: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Nesse novo padrão de comportamento, Paulo também diz que primeiramente, o amor deve fazer parte do nosso dia a dia, do nosso jeito de ser, de pensar e de agir, né? Mas também a esperança. E como a esperança que dá suporte para a gente enfrentar as tribulações. E qual é a nossa maior ferramenta para a gente desenvolver a esperança na vida cristã? É a oração. Então, por meio da oração, nós somos animados a perseverar diante das tribulações e não desanimar, não nos entregar para situações difíceis que a gente vive, especialmente no tempo de hoje. Essa é uma grande recomendação. Os versículos 13 a 16 encorajam os cristãos e cristãs a serem mais hospitaleiros, solidários e empáticos com os sentimentos e com as necessidades do próximo. O cristão é conhecido por sua hospitalidade, mas também é conhecido por sua solidariedade. A forma como acolhe as pessoas e a forma como dá suporte para as pessoas nos seus momentos de crise. E é lógico que para isso nós precisamos de empatia. Conseguir compreender o sentimento do outro, a necessidade do outro, mesmo não sendo o meu sentimento ou a minha necessidade. Eu preciso enxergar que o outro tem necessidades diferentes da minha, mas que eu preciso atender. Então, o apóstolo Paulo recomenda isso para com os cristãos. Mas ele segue os versículos de 17 a 21, dando algumas recomendações que são gerais, assim, não só para com os cristãos, mas com todo mundo. E aí, ele então dá algumas exortações para nós que já fomos transformados no Senhor. A primeira está lá no versículo 17. Não paguem a ninguém mal por mal. Não é só aos cristãos. Não é só com quem é seu amigo. Não é só com quem é muito bonzinho, né? E que você sabe que foi sem querer, que fez uma maldade. Ah, não. É para com todos. Não pague o mal com o mal. Isso não significa que nós vamos simplesmente dizer, pode me maltratar, que
e não tem problema, vem aqui que eu posso ser o seu capacho. Não, não é nada disso. Algumas pessoas interpretam erroneamente dessa forma. Mas significa que nós não vamos dar lugar ao sentimento de vingança. O versículo seguinte, versículo 18, diz que naquilo que for possível, no que depender de nós, nós precisamos ter paz com todos. E aí ele segue a partir do versículo 19, falando sobre a questão da vingança. Porque, olha, gente, é muito básico, né? É muito lógico do ser humano que quando ele recebe o mal, ele queira também pagar com mal. É natural isso em nós, tá? Mas o apóstolo Paulo recomenda que essa não deve ser a atitude de um cristão. Esse não deve ser o nosso padrão de pensamento e nem o nosso padrão de comportamento. Quando alguém nos faz um mal, nós devemos entregar nas mãos de Deus, porque a Ele pertence a vingança. A palavra de Deus, lá que foi citada aqui pelo apóstolo Paulo, é a de Deuteronômio 32, 35. Eu quero ler essa palavra com você. Deuteronômio 32, versículo 35. Diz assim: a mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando o pé deles resvalar. Porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Esse é Deus falando. Então, não pertence a nós a possibilidade de nos vingar do mal que qualquer pessoa tenha feito para nós. Nós precisamos entregar nas mãos de Deus. Aquilo que é de direito nosso, em termos de justiça, de legislação, nós vamos atrás. Aquilo que não é de direito nosso, nem precisa ir atrás, porque Deus não vai te ajudar. Deus não vai te defender. E aquilo que for maldade executada contra você, entregue nas mãos de Deus. E é Deus quem vai fazer justiça por você. Não tente fazer justiça com as suas próprias mãos, porque ela nunca dá certo, nunca acaba bem. O texto cita também, né, no versículo 20, um texto de Provérbios. Provérbios 25, eu quero ler aqui com você. Provérbios 25, versículos 21 e 22. O apóstolo Paulo cita esse texto lá em Romanos 12, 20. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E o Senhor recompensará você. A palavra de Deus aqui está falando sobre, fazendo uma metáfora sobre a imagem do fundidor de minérios. Ele coloca sobre o minério brasas vivas, brasas em fogo, para derreter o minério e assim moldá-lo conforme o seu querer. Sabe o que significa isso? Quando você entrega um sentimento de vingança nas mãos de Deus, Deus tem a oportunidade de tocar o coração da pessoa com aquilo que ela fez de errado, com aquilo que ela fez que te prejudicou, e assim Deus abre uma oportunidade de transformar a vida dessa pessoa e amoldá-la conforme a vontade de Deus, conforme o querer divino. Isso é amontoar brasas sobre a cabeça do outro. Não é para que o outro se dê mal. Isso daí já é sentimento de vingança ainda, né? Mas é para que o outro tenha a oportunidade de ser amoldado conforme o querer de Deus, para que ele seja transformado. É a mesma metáfora do vaso nas mãos do oleiro. Bom, essas aqui são algumas recomendações do apóstolo Paulo para a comunidade de Roma.
a fim de que as virtudes cristãs fossem promovidas entre aquela comunidade, mas também para com os que estavam de fora da comunidade cristã, para que essa transformação no padrão de pensamento e no padrão de comportamento, de atitudes dos cristãos, chamasse a atenção de quem estava de fora. Essa, então, é a recomendação para você também, que já passou pelo novo nascimento, que já passou por uma transformação nas mãos de Jesus. Permita que ele transforme o seu padrão de pensamento e as suas atitudes, para que quem está fora do Evangelho saiba que há esperança para a sua vida e é possível viver de uma forma diferente no reino de Deus que já está entre nós. Deus te abençoe e Deus te guarde.